Olá a todos, aqui é o João do canal Cosmopolítica e esse é a segunda parte, o segundo vídeo sobre a série de antissemitismo e socialismo. E dessa vez vamos falar da Alemanha, ou seja, do antissemitismo dos revolucionários socialistas do começo do século XIX até Karl Marx na Alemanha. Como no primeiro vídeo dessa série, nós falamos do socialismo utópico francês, que vai de Charles Fourier, de Alphonse Toussaint, Pierre Leroux, chegando a Pierre-Joseph Proudhon. E nós aprendemos que para esses primeiros socialistas, o antissemitismo estava profundamente associado com o papel dos judeus na nova economia industrial capitalistas, que, segundo eles, esses socialistas, limitava, oprimia e alienava o indivíduo. Que a Revolução Francesa e o novo mundo industrial estava criando uma sociedade muito individualista e, portanto, exploratória do verdadeiro trabalho, do trabalho honesto do cidadão da nova república. E os judeus estavam perfeitamente colocados nessas posições de exploradores porque eles, no imaginário desses socialistas, eram quem detinham o poder. Nas finanças, no crédito, estavam nesse mercado intermediário que não fazia nada a não ser tirar uma renda, um lucro do trabalho dos outros. E por isso os judeus, devido à sua influência econômica, eram considerados, para esses socialistas, os reis da época, que nem no livro do Alphonse Toussaint. Mas agora vamos para a Alemanha, que, lembremos, naquela época, na virada do século XVIII para o XIX, não era ainda uma nação, um Estado-nação moderno, como nos moldes da França revolucionária. Não. A Alemanha, o que hoje conhecemos, era, na verdade, parte do Sacro Império Romano-Germânico, que era uma concha de retalhos de vários feudos, burgos, cidades e reinados de pequenos príncipes, cidades-estados e tal. Mas havia um grande sentimento de pertencimento comum, com uma mesma língua e até mesmo algum sentimento já de uma certa característica étnica de ser alemão. E é nesse contexto que as ideias revolucionárias francesas, socialistas, chegam à Alemanha, e há alguns revolucionários alemães, antes de Marx ainda, que vamos ter que abordar aqui antes de chegarmos a Hegel e aos jovens hegelianos. O nacionalismo, nessa época, tinha apoiadores tanto na esquerda quanto na direita. Havia, no entanto, o que tem sido descrito como uma afinidade eletiva entre a esquerda emergente da época, liberais e radicais, e o nacionalismo alemão. Como na França, a esquerda alemã como um todo se opôs ao antigo sistema aristocrático. Os liberais buscavam uma reforma cuidadosa da velha ordem de acordo com os tempos, enquanto os radicais pressionavam por uma reforma mais fundamental. E, como na França, o nacionalismo dessa época, com sua ênfase na existência de um povo alemão composto de membros mais ou menos formalmente iguais, era considerado compatível e propício aos objetivos da esquerda. O antissemitismo, na época, era algo muito difundido por todo mundo no espectro político da Alemanha naquela situação. Tanto direita, centro-esquerda, direita, alto e baixo, enfim, todo mundo era antissemita por vários motivos diferentes, Até mesmo pensadores progressistas, revolucionários, idealistas e socialistas também, compartilhavam o seu quinhão no sentimento de antissemitismo. Porque, estranhamente, o antissemitismo, muito mais na Alemanha do que na França nessa época, servia como um cimento unificador do sentimento nacional de um Estado-nação a ser construído. Os primeiros nacionalistas alemães se opuseram aos judeus por vários motivos. Dúvidas foram expressas sobre a lealdade dos judeus à nação alemã, uma vez que os judeus eram um grupo religioso transnacional. Essas objeções estavam de acordo com uma definição mais cívica de cidadania. Mas a objeção aos judeus também surgiu do argumento de que os judeus, com alguns outros grupos que viviam em terras alemãs, principalmente os poloneses, constituíam uma etnia estrangeira. Os judeus foram concebidos como representantes de uma cultura e religião estrangeiras, e às vezes foi sugerido que eles também eram uma raça estrangeira. O Christian German Diner Club, uma sociedade dos nacionalistas românticos mais conhecidos da Alemanha, incluindo homens de esquerda como Johann Gottlieb Fichte e Friedrich Daniel Schleiermacher, proibiu não apenas os judeus de serem membros, mas também judeus batizados e seus descendentes. Pierre James encontra nessa regra uma crença emergente de que o caráter do judeu era fixo e imutável.
E aqui há algo interessante a ser dito. Nessa época, no começo do século XIX, o darwinismo ainda não existia, né? A biologia racial e étnica, que ficou tão infame devido às atrocidades cometidas pelo regime nacional socialista de Adolf Hitler no século XX, não existia. Então a influência era nula, no sentido do racismo biológico. Mas mesmo assim, já se observa as ideias de que os judeus eram uma raça diferente do alemão, e a raça tinha um sentido muito mais voltado para a nacionalidade do que para a etnia biológica, mas pode-se perceber uma ponte dessa ideia que vai depois ser influenciada pelo social-darwinismo, desembocando então no antissemitismo racial nazista. Parte do significado histórico do movimento nacionalista inicial foi que ele articulou um nacionalismo romântico e étnico que permaneceria popular na Alemanha e ressurgiria revigorado na direita nos últimos anos do século XIX, em particular no movimento Völkisch. Os primeiros nacionalistas também são de especial interesse aqui porque foram os primeiros a articular um nacionalismo já antimodernista e antissemita que inspiraria o posterior nacionalismo Völkisch direitista. Portanto, percebe-se um contínuo que vai do nacionalismo radical e esquerdista do começo do século XIX, que já entretinha uma ideia romântica de antissemitismo nacionalista, que depois vai passando, conforme o século XIX vai avançando, para a direita nacionalista, que depois desemboca no nacionalsocialismo. Mas então vamos observar agora o socialismo e o nacionalismo antissemita de algumas figuras desse nacionalismo romântico e antissemita. E essa citação aqui vai trazer o nome de vários deles, dos quais temos que estudar. Em combinação com as guerras contra a França, houve mais dois novos elementos que tornaram o nacionalismo mais agressivo e também mais atraente para as massas. Por um lado, a superioridade do povo alemão sobre outras nações foi sugerida com mais frequência e essa superioridade supostamente legitimou a missão cultural dos alemães. Ao lado de inúmeros apelos populares de Jahn, Hahn, Luden e outros, esse sentimento de superioridade também se aplicava a duas ideias filosóficas. A primeira dessas ideias veio de Fichte, que, em seus discursos à nação alemã, caracterizou o povo alemão como pessoas primordiais, Urvolk, e, portanto, dificilmente estragadas pela civilização e influências estrangeiras. A segunda veio de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que sugeriu que a próxima era da história mundial seria a época dos povos germânicos. Ambas as ideias deveriam justificar a superioridade e a missão especial da nação alemã em distingui-la das demais. Vamos agora falar do antissemitismo, de um dos principais revolucionários e filósofos do socialismo e do nacionalismo alemão no começo do século XIX. Foi Johann Gottlieb Fichte, né? Foi um dos principais pensadores idealistas na esteira de Kant e foi contemporâneo de Hegel. E ele foi um grande contribuidor para a fundamentação do novo nacionalismo, do Estado-nação alemão que iria surgir nos anos 70 com Otto von Bismarck. Mas o fato é que Fichte também foi um antissemita muito vocal e deixou escritos e ideias que teriam impactos negativos tremendos para o destino dos judeus na Alemanha. Vamos então observar, primeiramente, qual é o posicionamento de Fichte em relação aos judeus na nova nacionalidade alemã que ele estava tentando construir. Os novos princípios dedutivos do ódio aos judeus que Fichte havia incorporado em seu sistema de liberdade revolucionária surgiram de sua crença de que o homem era essencialmente moral e livre. Mas a aristocracia, a igreja e o exército todos agiram para obstruir a conquista revolucionária dessa liberdade e a redenção do homem da sociedade humana. Em primeiro lugar, entre esses inimigos da liberdade revolucionária para Fichte, escrevendo como jacobino em 1793, estavam os judeus. Fala Fichte. No seio de quase todas as nações da Europa espalha-se um poderoso Estado movido por sentimentos hostis que está continuamente em guerra com todos os outros e que em certos estados oprime terrivelmente os cidadãos. Falo do judaísmo. Sim, Fichte está usando a mesma frase, o mesmo tipo de acusação de que os judeus, por serem muito exclusivistas, que não querem se integrar à nação, aos costumes, à língua, ao povo da região que eles estão, eles são, portanto, um tipo de um Estado
dentro de um estado que, na verdade, a Alemanha não era nenhum estado na época, mas os judeus já representavam um estado que queria ser um estado diferente do sentimento de ser alemão. Diferente de um estado que venha a ser um estado alemão. Fichte então joga essa acusação contra os judeus já no final ali do século XVIII, indo para o século XIX, contra o exclusivismo judeu, que era um argumento também usado pelos socialistas franceses na mesma época. Mas agora, vamos ver uma segunda parte dessa crítica de Fichte. E ele fala que os judeus são, de novo, muito individualistas. Fichte não está repetindo rotineiramente a condenação de Tácito ao ódio dos judeus contra todos os outros povos. Muito mais originalmente, ele está descobrindo naquela notória hostilidade judaica a negação do seu próprio novo revolucionário e filosófico princípio de moralidade e liberdade. Os judeus se separaram dos povos europeus no passado e isso os levou à esterilidade de uma existência separada, desprovida de amor e inspirada apenas pelo egoísmo e pelo ódio à humanidade. Esse egoísmo foi aguçado, segundo Fichte, por dois fatores. Uma é religiosa. A exclusividade ritual imposta aos judeus por sua religião os impede de entrar em plena comunhão social amorosa com seus vizinhos cristãos. O outro fator é econômico. O judaísmo se condenou e está condenado a um comércio mesquinho que debilita o corpo e perde a mente para todo sentimento nobre. Como seus contemporâneos socialistas franceses, Fichte também faz a mesma acusação de que os judeus são extremamente egoístas por natureza e que eles se dedicam ao comércio, ao lucro e, portanto, à exploração econômica dos outros povos da região no qual eles começam a habitar. É o mesmo tipo de acusação que, se pegarmos a totalidade dela, é igual aos que os socialistas franceses estavam fazendo contra os judeus na França. Agora Fichte, porque ele se via como um jacobino revolucionário, um socialista revolucionário na época, também seguiu as mesmas acusações contra os judeus, que eram a classe social exploradora por excelência. Muitos historiadores pensam que o antissemitismo alemão foi fruto exclusivamente da direita histórica alemã. Mas isso é errado, porque Fichte era um revolucionário jacobino que se enquadrava nas características de ser de esquerda daquela época, E muita gente classificou o Fichte como apenas um nacionalista grosseiro de direita, mas na verdade ele era um revolucionário que se dizia revolucionário nos moldes jacobinos, da esquerda revolucionária da época. E na verdade o seu antissemitismo patriótico e socialista teve suas raízes também num pensador iluminista que foi muito influente nas raízes da nossa modernidade. E esse pensador foi Immanuel Kant. Costuma-se supor que as soluções drásticas das teorias racistas se originaram exclusivamente dos antissemitas nacionalistas alemães de direita. Essa suposição errônea levou muitos comentaristas a classificar Fichte como um nacionalista grosseiro cujas observações antijudaicas tiveram sua origem no fanatismo patriótico. No entanto, isso é confundir o elemento revolucionário essencial no pensamento de Fichte. Em sua versão moralista kantiana pelo judaísmo, Fichte havia enxertado um moralismo revolucionário francês que definia o cidadão em termos de virtude revolucionária. Somente um ser moral era capaz de ser um cidadão tão virtuoso. Baseando-se na definição ética a priori de Kant do judeu como a negação da liberdade e da moralidade, Fichte, em 1793, construiu uma definição apolítica do judeu como um ser inerentemente inadequado para a cidadania e os direitos civis. O moralismo de Kant agora serviu como trampolim para uma nova abordagem revolucionária e política da questão judaica. Esse sentimento de que o judeu, devido às características da religião judaica, que para muitos revolucionários e patriotas alemães como Fichte era muito exclusivista, ou era muito voltada ao comércio, justificava o comércio e o trabalho nas instâncias intermediárias da nova economia industrial, como bancos e créditos e agiotagem, ele evoluiu e entrou num novo tipo de justificação pela figura já muito conhecida de Georg Hegel. E temos que entender o papel que o judaísmo tem na filosofia de Hegel para entendermos como a questão judaica, que foi introduzida na Alemanha de forma virulenta por revolucionários nacionalistas e socialistas como Fichte,
como essa questão judaica tomou novos contornos de um debate que agora vai para a questão metafísica, né? Vamos ver o que Hegel então pensava sobre os judeus e o judaísmo. Para Hegel, o judaísmo monoteísta era um trampolim essencial para o cristianismo e, portanto, para o progresso humano em direção à realização do espírito da razão. No entanto, os judeus alcançaram o monoteísmo à custa de criar para si mesmo uma divindade implacável e toda-poderosa e viver em um reino de metafísica abstrata fora da natureza. A condição subsequente do povo judeu, escreveu Hegel, e continua até as circunstâncias mesquinhas, abjetas e miseráveis em que eles ainda se encontram hoje, são simplesmente as consequências e elaborações de seu destino original. Por esse destino, um poder infinito que eles colocaram contra si mesmos e nunca conquistaram, eles foram maltratados e serão maltratados até que o apaziguem pelo espírito da beleza e assim o anulem pela reconciliação. Enquanto na década de 1820 Hegel defendeu a emancipação judaica, ele nunca alterou sua visão de que o judaísmo havia sido substituído pelo cristianismo e que expressava uma profunda alienação do homem em relação ao mundo. Agora, além da mera questão das características do judaísmo e se os judeus poderiam ou não se integrar à nação e à nova nacionalidade alemã que estava sendo criada, foi introduzida toda uma justificativa metafísica colocando o judaísmo como um tipo de cristianismo primitivo, né, que se desenvolveu e se encontrou patamares mais elevados como o cristianismo e, portanto, é algo superado na história do pensamento humano, na história do espírito buscando a sua realização, o seu encontro consigo mesmo. E, portanto, o judaísmo para Hegel e para os seus discípulos jovens hegelianos era uma religião obsoleta e superada pelo cristianismo e que, portanto, não tinha condão e capacidade de possibilitar que o indivíduo judeu encontrasse sua emancipação e pudesse participar da sociedade civil e do novo Estado alemão que eles conjecturavam que fosse ser criado. É nesse contexto, chegando nos anos 30 e nos anos 40 do século XIX, com Hegel já falecido, que os seus discípulos, jovens hegelianos de esquerda, como Bruno Bauer, Karl Marx, Max Stirner, Friedrich Hegel, Ludwig Feuerbach, entre outros, começam então a discutir e conjecturar modos de emancipação do ser humano, do indivíduo, da sua alienação histórica em moldes da justificativa hegeliana. E uma dessas discussões foi a questão da emancipação e os direitos civis dos judeus na Alemanha, né, ou no Império Prussiano, nos quais eles ainda viviam naquela época, né? Em 1842 e 1843, um desses jovens hegelianos, notadamente o mais influente na época, né, que eles eram jovens, Bruno Bauer, escreveu um livro chamado Sobre a Questão Judaica, né, no qual ele vai defender o argumento de que os judeus não estão prontos e são incapazes de se emancipar e se tornarem indivíduos livres e cidadãos, né, do Estado moderno. E ele vai então defender dois pontos principais como defesa desse argumento, né? Essa é a contextualização do debate que precisamos ter em mente, olhem só. O debate girou em torno de três questões distintas, embora interrelacionadas: o significado da história judaica, o significado da lei judaica e a relação dos judeus com o Estado. Para Bauer e Marx, dois críticos radicais do Estado cristão alemão, as três questões se encontravam em uma questão central: a relação entre a particularidade da religião, tanto judaica quanto cristã, e a proclamada universalidade do Estado moderno. Em dois artigos publicados entre 1842 e 43, Bauer argumentou que a demanda pela emancipação judaica na Alemanha era irreal por duas razões. A primeira: no Estado alemão cristão, ninguém era livre e, sem ser livre, não se pode ajudar o outro a se libertar. 2. A natureza particular da lei judaica impediria os judeus de serem verdadeiramente livres, mesmo que a emancipação formal pudesse ser concedida pelo Estado. Vou explicar esses dois pontos de Bauer. O primeiro deles, que é o que Marx mais ataca na sua resposta, é de que no Estado cristão prussiano no quais os dois têm em mente enquanto estão fazendo esse debate, seria impossível
o judeu se emancipar e receber seus direitos civis num Estado que prioriza algum tipo de religião oficial, né? E mesmo que os judeus fossem emancipados, ganhassem os seus direitos civis, eles ainda consistiriam em uma minoria religiosa oprimida dentro de um Estado que já tem sua religião oficializada, não apenas pelo Estado, mas na sua maioria populacional. Portanto, é irreal, segundo Bauer, os judeus lutarem por sua emancipação no presente estado das coisas, mas deveriam focar em abolir, né, todas as religiões, emancipar todos os seres humanos de todas as religiões para poderem viver num estado onde não há privilégios religiosos para nenhum grupo. Isso seria para Bauer a verdadeira emancipação do judeu, que seria a emancipação geral de toda a humanidade da religião em si. Mesmo em um Estado constitucional em que a Igreja e o Estado foram separados, como a monarquia de Júlio na França, Bauer afirmou que os judeus ainda não podiam ser livres e iguais. Enquanto a religião recebesse qualquer tipo de reconhecimento público, mesmo que uma determinada fé fosse designada como religião da maioria, uma minoria religiosa seria inevitavelmente oprimida. Somente a abolição completa de todos os privilégios religiosos, que, na visão de Bauer, equivaleria à abolição total da própria religião, poderia garantir a liberdade e igualdade reais para os judeus. Assim, em vez de lutar por sua própria emancipação religiosa, os judeus deveriam se juntar à luta pela liberdade geral, isto é, pela abolição geral da religião. Mas Bauer apresenta um segundo argumento que, segundo ele, impediria os judeus de realmente se emanciparem, mesmo se eles quisessem, né? Que é profundamente enraizada nas características da própria religião, né, judaica, segundo ele via. E esse argumento Marx ignora completamente na sua resposta. Ele nunca respondeu esse argumento, né? Provavelmente porque ele não tinha uma resposta e talvez porque ele até concordasse com essa opinião de Bauer, mas de qualquer modo ele ignorou. Mas eu vou explicar esse argumento aqui para vocês. Para Bauer, então, a característica principal do judaísmo é de que os judeus eles obedecem a uma nação quimérica entre eles mesmos, ou seja, eles têm apenas uma subserviência a uma lei imposta pelo Deus monoteísta deles. E essa é a característica principal do judaísmo para Bauer. Uma característica que impede o judeu, enquanto ele for um judeu que acredita e professa o judaísmo, de se incorporar e seguir as leis de um Estado laico, de um Estado sem religião. Porque aí vai entrar em conflito entre a lei divina de Yahvé, né, de Deus, dos judeus, com a lei secularizada do novo Estado. E para Bauer isso era uma questão insolúvel. Não havia solução senão a completa destruição da religião judaica para emancipar todos os indivíduos judeus e secularizá-los num Estado sem religião. Confirmando o seu primeiro ponto, no caso, né? Mas ele fala que, pelas suas próprias características internas da religião, os judeus jamais seriam emancipados enquanto fossem judeus. Outro elemento na concepção de judaísmo de Bauer, derivado de Mendelssohn até Hegel, viu o judaísmo como uma religião que defende a submissão total do homem a um poder estrangeiro arbitrário, Deus. Como a lei moral que governava o judaísmo não se baseava na vontade da própria comunidade, mas era imposta de cima, argumentou Bauer, ela não poderia criar uma nação real, mas apenas quimérica. Os membros dessa nação estavam isolados uns dos outros, sua comunidade quimérica consistindo apenas em submissão comum a uma força alienígena. Enquanto os judeus insistissem em manter sua nacionalidade quimérica, portanto, eles não poderiam se tornar membros de uma nação real, com uma futura Alemanha descristianizada. Vamos resumir então esses dois pontos de Bauer numa única citação aqui que eu vou fazer, que vai então sintetizar o que Karl Marx teria que responder e o que ele tentou responder no seu famoso livro sobre a questão judaica. Lembrando que ele respondeu o primeiro ponto e fez uma artimanha para se esquivar do segundo ponto do Otto Bauer, né? Mas aqui está então os argumentos centrais de Bauer contra a emancipação dos judeus. Resumindo, a alegação de Bauer era que a sobrevivência judaica era anti-histórica, a lei era antissocial e os judeus, portanto, não podiam se tornar cidadãos livres e iguais no Estado moderno. Dessa forma, o Estado alemão cristão também se apegava a uma forma antiquada e antissocial de organização política baseada no poder e no privilégio e não podia, por sua vez, tratar os judeus como algo mais que um elemento estrangeiro no corpo da nação.
Assim, a questão da emancipação judaica era a questão errada. A verdadeira questão era a da emancipação humana geral da religião. E nesse vídeo, então, agora, relatando Marx, eu vou tratar da crítica que ele fez ao primeiro ponto de Otto Bauer, ou seja, aquele de que os judeus não conseguiriam ser emancipados porque ainda existiam outros grupos religiosos que tinham uma certa maioria que os apoiava e os judeus, uma vez emancipados, ou seja, conseguindo os seus direitos civis dentro do Estado moderno, se tornariam apenas outra minoria religiosa. E para Bauer isso não significava nada em questão de emancipação. Para Bauer, a emancipação deveria ser a emancipação geral de toda a humanidade da religião, de todas as religiões. E vamos ver como Marx, então, critica esse ponto de Bauer, dizendo que ele está olhando para um tipo de emancipação errada. E para isso eu tive ajuda, que me ajudou a escrever o script dessa parte de Marx, é o meu amigo Paulo Braga, do canal Mais Indutivo. Eu conheci lá no começo, nos primórdios, quando eu comecei o meu canal do YouTube em janeiro e fevereiro. Ele me ajudou, a mexer no YouTube. E eu o convidei para participar desse vídeo e ele me ajudou a escrever o script. Então o canal dele está aqui na descrição. É um canal muito bom que trata de filosofia. Ele tem muitos vídeos bons da filosofia de Mário Ferreira dos Santos, Então se vocês quiserem acompanhá-lo, segui-lo, também vale a pena. O Paulo Braga, do Mais Indutivo. Então, obrigado, Paulo. Vamos ver então como Marx faz a crítica a esse primeiro ponto de Otto Bauer. Essencialmente, Marx critica Bauer dizendo que o seu colega esquerdo hegeliano confundiu o tipo de emancipação necessária para realizar, então, a verdadeira emancipação dos judeus. Marx afirma que para que os judeus pudessem conseguir os seus direitos civis e políticos no Estado, a emancipação de toda a religião não era necessária. Para ele, o tipo de emancipação política dentro do Estado, que Bauer está querendo dizer que é possível apenas por meio da abolição de toda a religião, pode muito bem ser conseguida sem esse tipo de emancipação. Mas para Marx isso seria inócuo, porque o judeu ser um indivíduo dentro do Estado com seus direitos civis ainda vai ser um alienado, independente se ele tem esses direitos políticos ou não nesse Estado. Então, Marx aponta que, na verdade, Bauer se enganou no tipo de emancipação que deve ser feito. Não se deve olhar para essa emancipação política dentro do Estado prussiano moderno. Para Marx, a verdadeira emancipação tem que ser buscada nas causas materiais e sociais que tornam o judeu escravo da sua religião. Bauer, segundo Marx, havia confundido esses dois tipos de emancipação. A emancipação política não exigia a abolição da religião, assim como não exigia a abolição de outras condições da sociedade civil, como a propriedade privada. Pelo contrário, o Estado político moderno liberou essas condições da sociedade civil do controle político, permitindo assim que elas florescessem da maneira mais desimpedida. Exigir a abolição da religião como pré-condição para a emancipação política era desconhecer completamente a natureza do Estado político e dos direitos dos cidadãos. Se, por outro lado, Bauer estivesse falando sobre a verdadeira emancipação humana, então ele não deveria ter ficado satisfeito apenas com a abolição da religião. Ele deveria ter exigido a abolição de todas as condições alienantes da sociedade civil. Ou seja, para Marx não importava se o Estado moderno emancipasse os judeus, concedendo os direitos políticos para participar da vida política, porque eles ainda seriam apenas mais uma minoria religiosa oprimida e alienada pelas condições materiais que possibilitam a existência desse Estado moderno. E, portanto, seria insignificante apenas a abolição de toda a religião, segundo Bauer afirma, porque para Marx as condições materiais da alienação e da opressão ainda continuariam existindo, impedindo a verdadeira emancipação humana dos judeus. Mas quais são então essas características sociais e materiais alienantes que precisam ser abolidas para que os judeus possam se emancipar, enfim?
O tipo de emancipação que Marx tem em mente aqui é obviamente a emancipação humana, porque ele já mostrou que a emancipação política não requer a abolição do judaísmo. Para entender a posição especial do judaísmo no mundo escravizado contemporâneo, ele argumenta, temos que examinar não o judaísmo como religião, mas as atividades sociais e econômicas historicamente concretas dos próprios judeus. Historicamente, argumenta Marx, os judeus incorporaram o espírito mercantil em uma Europa dominada por uma economia natural. Eles fizeram isso não porque sua religião era de natureza mercantil, mas porque suas condições reais de vida os levaram a realizar as limitadas atividades de mercados exigida pela sociedade feudal. Esta, e não a sua lei arbitrária e revelada como afirma Bauer, era a fonte do sucesso da sua coesão social. A nacionalidade quimérica do judeu é a nacionalidade do comerciante, do homem de dinheiro em geral. Como religião, o judaísmo refletia essa localização social particular ao procurar regular as atividades diárias dos judeus, a satisfação de suas necessidades práticas. Era, portanto, uma religião egoísta, prática e utilitária. Então você vê que Marx ele tira a ênfase no judeu sabático da religião, estereotipado da religião que Bauer está trazendo no seu argumento, para entrar na materialidade dos fatos, ou seja, no judeu comerciante, no judeu usurário, no judeu banqueiro, que era tão proeminente e influente na Prússia do século XIX. E Marx fala então que para abolirmos o judaísmo, teremos que abolir as características, contexto e a materialidade dos meios de produção que transformaram o judaísmo e o judeu na religião do comércio, da usura e, portanto, a religião individualista e egoísta do judeu comerciante. Para Marx, a abolição do judaísmo, da religião, é par e passo junto com a abolição da propriedade privada, porque é a propriedade privada dessa nova economia comercial que transformou o judaísmo na religião que coloca os judeus como os comerciantes gananciosos e egoístas. Então, para que uma verdadeira emancipação possa ocorrer, temos que emancipar não apenas a religião, temos que destruir a própria propriedade privada dos meios de produção e a economia capitalista para que aí os judeus se tornem livres desse fardo de serem os judeus comerciantes egoístas que o judaísmo, por causa das condições materiais, os forçou a ser. E aqui então podemos introduzir talvez o trecho mais polêmico e mais debatido e mais utilizado para defamar Marx em toda a sua obra, que ele fala exatamente da essência do judaísmo e do judeu na sua realidade material da época que ele vivia. Vamos ver primeiro esse trecho para depois comentar sobre ele dentro do contexto que venho fazendo até agora, ok? Vamos ver o que ele falou. Consideremos o judeu mundano real, não o judeu sabático, como faz Bauer, mas o judeu comum. Não procuremos o segredo do judeu em sua religião, mas procuremos o segredo de sua religião no verdadeiro judeu. Qual é a base secular do judaísmo? Necessidade prática, interesse próprio. Qual é a religião mundana do judeu? Charlatanismo. Qual é o seu deus mundano? Dinheiro. Muito bem, então. A emancipação do mercantilismo e do dinheiro, consequentemente, do judaísmo prático real, seria a autoemancipação do nosso tempo. Uma organização da sociedade que abolisse as pré-condições para o mercantilismo e, portanto, a possibilidade do mercantilismo tornaria o judeu impossível. Sua consciência religiosa se dissiparia como uma névoa fina no ar real e vital da sociedade. Por outro lado, se o judeu reconhece que sua natureza prática é fútil e trabalha para aboli-la, ele se desvencilha de seu desenvolvimento anterior e trabalha pela emancipação humana como tal e se volta contra a expressão prática suprema da autoalienação humana. Reconhecendo no judaísmo, portanto, um elemento antissocial geral do tempo presente, um elemento que, através do desenvolvimento histórico, para o qual neste aspecto prejudicial os judeus zelosamente contribuíram, foi levado ao seu alto nível atual, no qual deve necessariamente começar a se desintegrar. Em última análise, a emancipação dos judeus é a emancipação da humanidade do judaísmo. O que Marx está querendo dizer com essa passagem muito polêmica é exatamente o que ele vinha tratando em todo o seu argumento, ou seja, para abolirmos e libertarmos todos os indivíduos humanos de todas as religiões, mas particularmente os judeus do judaísmo, seria necessário abolir o mercantilismo, ou seja, a sociedade comercial da propriedade privada, da troca e do dinheiro. Porque o judaísmo ele se desenvolveu no contexto histórico material da época
para ser essa religião que força os indivíduos judeus a exercerem esse papel de egoístas, individualistas, de charlatões, né, que são usurários, mexem com dinheiro e mexem com os bancos. E para Marx, essa é a expressão mais daninha, é a expressão mais resultado da corrosão, né, da moral social por causa da alienação da base material da sociedade. E o judaísmo é apenas o reflexo mais vistoso dessa corrupção, porque ele olha os judeus nesse papel de usurários e charlatões. Não por causa que os judeus são inerentemente assim, mas por causa que o judaísmo os forçou a ser assim por causa do desenvolvimento da sociedade mercantilista capitalista. E Marx, ele tem uma visão muito ruim desse judaísmo mercantilizado, moderno, né? Porque, segundo ele, é meio que um vírus que se espalha para as sociedades cristãs, né? Trazendo toda essa ética individual, usurária, egoísta do dinheiro, né? Porque o judaísmo foi forçado a ser assim pela sociedade mercantilista, e isso vai se espalhando para as outras sociedades, né? Para os outros indivíduos com outras religiões. E todos eles acabam, então, se tornando reféns ou parecidos com essa essência mercantilista do judaísmo. É por isso que ele fala que a emancipação, né, do judeu, do judaísmo, é a emancipação de toda a humanidade do judaísmo, né? Isso é uma conclusão que também é referendada pela historiografia, olhem só. Qual era a relação entre a consciência religiosa do judeu sabático e a atividade prática do judeu real e cotidiano? O charlatanismo, baseada na necessidade prática e no interesse próprio, era, na visão de Marx, uma forma material de autoalienação, análoga à forma espiritual encontrada na religião. O dinheiro era, na realidade, como Deus na imaginação do homem piedoso, uma expressão alienada do próprio homem. Era o Deus mundano do judeu comum, correspondente ao Deus espiritual do judeu sabático. Bauer insistiu que o dinheiro tornava os judeus poderosos, apesar de sua falta de direitos políticos. Sem contestar essa afirmação antissemita, Marx acrescentou que o dinheiro não era simplesmente um meio de poder judaico, mas tornou-se um poder por direito próprio sobre os judeus e cristãos. Assim, Marx estendeu sua caracterização viciosa dos judeus à sociedade civil ou burguesa in toto, ou seja, inteiramente. Com o domínio universal do dinheiro, escreveu ele, o espírito judaico praticamente se tornou o espírito prático das nações cristãs, e os cristãos se tornaram judeus. Porque para Marx a autoalienação da consciência era devidamente relacionado à autoalienação da atividade material da sociedade e comercial, fazia muito mais sentido para Marx não falar em apenas abolir as religiões, como Bauer falava, mas sim abolir toda a condição material histórica que possibilitava que os judeus se mantivessem presos a esse judaísmo que se tornou mercantilizado devido a essas próprias circunstâncias materiais. Não se tratava apenas de abolir um aspecto da alienação, mas sim toda a raiz da alienação. Mas o mais curioso nisso tudo, entende-se esse argumento de Marx, mas parece que ele utilizou os judeus como o principal sintoma dessa alienação da sociedade mercantilista do dinheiro moderna. É realmente curioso que Marx tenha utilizado os judeus de uma forma tão contundente, mesmo que respondendo a um argumento de Bauer sobre a emancipação judaica, porque Marx ele tem, antepassados de origem judaica, e mesmo ele sendo um ateu na época, ele via realmente o judaísmo como um sintoma muito nefasto, se não o mais nefasto, da verdadeira alienação material da sociedade mercantilista. Aqui na minha conclusão, então, eu vou falar se Marx foi um antissemita. E primeiro eu quero mostrar a conclusão do historiador e cientista político Yoav Peled, que eu citei algumas vezes aqui nesse vídeo, e eu concordo parcialmente com essa conclusão dele. Ele afirma em síntese que Marx não era um antissemita, porque toda essa questão de colocar os judeus como charlatões, que tem apenas pensando no dinheiro, é apenas um jogo de linguagens, tendo que levar em conta o contexto da época e as ideias de emancipação e alienação de Marx.
Vamos ver o que ele fala. Não há, então, nenhuma base textual para interpretar a visão de Marx sobre o judaísmo como algo além de um reflexo da atividade sócio-histórica concreta dos judeus. Seu apelo à abolição do judaísmo é, portanto, nada mais que um apelo à abolição de toda religião por meio da correção do defeito secular da sociedade civil. Sua denominação desse defeito, judentum, e o jogo de palavras resultante que alguns chamaram seriamente de tautologia, por exemplo, a abolição do judaísmo requer como pré-condição a abolição do judaísmo, é um dispositivo retórico que, de fato, ofende nossas sensibilidades pós-Segunda Guerra. Este dispositivo retórico, no entanto, não afeta de forma alguma a estrutura do argumento de Marx. A contagem final na acusação de Marx por antissemitismo tem a ver com o uso da linguagem. Sem dúvida, expressões como qual é a religião mundana do judeu? Charlatanismo. Qual é o Deus mundano? Dinheiro. Ou reconhecemos no judaísmo um elemento antissocial geral do tempo presente deve ser considerado altamente ofensivo. Mas eles também devem ser vistos em seu contexto apropriado. Marx é famoso por seu uso jocoso da linguagem, tanto em público quanto em particular, e muitos outros grupos e nacionalidades, assim como indivíduos, viram-se no alvo de sua língua afiada. De fato, eu concordo parcialmente com essa visão de Yoav Pelled, no sentido de que realmente Marx não queria, destruir todos os indivíduos judeus, como o sujeito que fez na Segunda Guerra Mundial. Não, isso não é, de longe, uma interpretação aceitável. Mas eu discordo que seja apenas um jogo ofensivo de linguagens. Eu acho que há outros elementos que podemos fundamentar uma acusação de antissemitismo por Karl Marx. Além desse famoso texto da questão judaica, Marx escreveu alguns artigos de jornais, alguns à época anônimos que depois foram aceitos geralmente por ter sido escrito por Marx, que são extremamente problemáticos e que têm uma forte associação com o vídeo da primeira parte do vídeo que eu fiz sobre o antissemitismo e o socialismo francês. Olhem só então o que Marx escreveu em artigos anônimos. Silberner e Wiestrich apontam também para virtuosas contribuições escritas de Marx, muitas das quais eram anônimas para os jornais alemães e americanos antes e depois das revoluções europeias de 1848. Nesses escritos, Marx cita frequentemente antissemitas franceses de esquerda, incluindo Alphonse Toussenel, e ele frequentemente retrata os judeus e a aristocracia financeira da Europa à frente das forças contra-revolucionárias. Nesses comentários, Marx ocasionalmente faz referência ao suposto papel negativo que os judeus desempenharam nesses eventos. Os exemplos incluem sua menção a Achille Fold, secretário de Tesouro de Louis Napoleão, como o judeu da Bolsa de Valores. Marx também lembra aos leitores que os judeus portugueses, os irmãos Émile e Isaac Préry, lideraram os bancos franceses que financiaram os projetos capitalistas de Louis Napoleão. Além disso, em 2 artigos anônimos publicados no New York Tribune em meados da década de 1850, Marx retrata os banqueiros judeus em geral e os Rothschilds em particular como vilões. Marx acusa as casas financeiras judaicas, os chamados AJs da Europa, lideradas pela família Rothschild, de exercer poder e influência indevidos em toda a Europa, incluindo Amsterdã, Frankfurt, Copenhague, Berlim, Paris, Viena, Hamburgo e Londres. Esses banqueiros e especuladores judeus, ele alega, estão quase sem exceção ligados uns aos outros por laços familiares. A ênfase de Marx nesses laços familiares parece ser uma clara alusão ao estereótipo do exclusivismo e cabalismo judaicos. No The New York Tribune, ele repreende as casas financeiras judaicas por serem uma maldição para o povo e para os governos da Europa, ao mesmo tempo que são uma bênção para as casas dos filhos de Judá. Veja só, não parece me tratar apenas de um tipo de jogo de linguagens ofensivo que Marx, como Yoav Pelled falou que Marx fez apenas na questão judaica. Sim, está claro que Marx associava os judeus como vítimas de uma religião tornada mercantilizada por causa das condições materiais da moderna sociedade mercantilista capitalista do dinheiro, certo? Mas parece que nos seus artigos ele tinha e compartilhava, pelo menos até os meados de 1850, as mesmas opiniões antissemitas de seus pares socialistas franceses, como Alphonse Toussenel, ou seja, associando novamente o judaísmo e o judeu com a figura do capitalista e explorador. Muito embora Marx tenha esse diferencial de alienação meio hegeliano das suas raízes hegelianas, E para vocês verem bem como Marx foi influenciado por Toussenel,
pelo menos nessa breve fase da sua vida, vamos continuar com essa última citação, então. Em um artigo de 2 de setembro de 1848, Marx acusa os Rothschild de não terem nacionalidade e, assim como Toussaint na França, invoca o título de Rei da França, bem como Rei dos Judeus, para descrever James Rothschild. Em 6 de setembro, Marx opina sobre o que chama de dominação dos Jacobs, sobre os Esaús. Jacob refere-se à burguesia judaica, encabeçada pelos Rothschild, enquanto ele tinha a linha Esaú com o proletariado. Marx escreve: os dominadores dos mercados mundiais se tornaram os Jacobs. Os Jacobs não pertencem a nenhuma nacionalidade. O capital não tem pátria. Os Rothschilds não têm nacionalidade. E os Esaús deveriam amar a sua pátria. Eles deveriam, como afirma a Constituição, estar dispostos a dar o seu sangue pela pátria para proteger os Jacobs e a sopa de lentilhas. A sopa de lentilha é um prato judaico que também está associado à figura judaica bíblica de Jacob. Então veja bem, se utilizando da retórica e do mesmo termo de Alphonse Toussaint, de que os judeus eram os reis da França, né, os reis exploradores da nova sociedade capitalista francesa, Marx pega a sua ideia de luta de classes e os associa a termos antissemitas. Os Jacobs são os judeus exploradores, ricos e poderosos, como os Rothschild, e os Esaús são o proletariado judaico que é só, né, manipulado pelo judaísmo, que é essa expressão da alienação da sociedade capitalista moderna. Bem, ao meu ver, não se trata de mera retórica, de meros termos ofensivos para fazer um ponto digno num debate. Certo que Marx tinha um ponto, né, justo no sentido de argumentativo, embora ele tenha usado frases antissemitas na questão judaica, mas parece que no privado, nas suas correspondências e nos artigos que ele enviou para prestigiosos jornais como o New York Tribune, pelo menos até 1850 e tantos, ele compartilhava uma visão muito antissemita dos judeus e o posicionamento dos judeus na sociedade e sua relação com o poder e com as classes mais baixas, nos mesmos termos e na mesma linguagem que o seu parceiro socialista francês, Alphonse Toussaint. Então, podemos concluir, eu acho, que Marx ele foi um antissemita socialista, pelo menos entre os anos 40 e 50 do século XIX e uma parte da sua carreira. E parece que ele deixou isso de lado completamente conforme foi chegando os anos 60 e a escrita dos volumes do Capital, mas parece ser inegável que Marx, sim, teve uma época e uma influência antissemita tipicamente socialista, provavelmente influenciado pelos socialistas antissemitas franceses, como Alphonse Toussaint, que eu mencionei no primeiro vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ele provavelmente vai ser bem polêmico, porque eu estou atacando, né, o São Marx, né, estou falando que ele era um antissemita. Então vão ter vários marxistas aí nos comentários, como sempre, falando que Marx não falava isso, Marx não pensava aquilo, né, porque ninguém sabe o que Marx falava ou pensava. Mas essa é a minha opinião, que eu tenho a partir das fontes históricas e dos escritos de Marx, tá? E no próximo vídeo, então, eu irei tratar de como o antissemitismo socialista foi se desenvolvendo e passando para a direita nacionalista do meio para o final do século XIX e um pouco disso no começo do século XX, ok? Novamente, eu agradeço o Paulo Braga do Mais Indutivo por me ajudar com o script dessa parte do Marx. Novamente, o canal dele está aqui na descrição. Vão lá e se inscrevam, assistam os vídeos, que ele é um sujeito muito bom em filosofia. E nos vemos na próxima. Valeu!